Já está pronto. Que bacana. Eu vejo que ele posta algumas coisas no Face, no Instagram e fala muito. Está travando? O Alexandre desapareceu aqui para mim. Voltou agora. Tá normal aí? Nós colocamos alguns 2 minutinhos para o pessoal entrar, tá? O Alexandre está com delay, a Priscila também. Tudo bem? Melhorou? Pri, tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora a Magali não. A Magali eu escutei agora, ela perguntando se vocês estão me ouvindo. Eu também escutei agora. Mas... agora eu estou preocupada de dar delay. Estou ouvindo. Alexandre, você está ouvindo eu ao mesmo tempo que eu estou falando? Não, o senhor está com um pouquinho de atraso para a gente. Eu acho que para a Pri também. Agora há pouco a gente não estava te ouvindo. Quer tentar sair e voltar, Magali? Para você está normal, Pri? Vocês estão me escutando bem? Será que é melhor eu entrar no celular? Tenta sair e voltar, tá? Porque está dando um atraso grande no seu para a gente. E algumas vezes não está dando para te ouvir. Eu não estou ouvindo. Você está entrando no mesmo... Tenta pelo celular, Magali. Mas agora está normal. Mais ou menos. Agora... acho que ela vai tentar entrar pelo celular. Como que a gente vê os chats, as pessoas falando? Peraí. Tá na página aí, eu estou colocando no Face. A maioria dos comentários é no Face, Pri. Apesar de estar também no YouTube, a maioria dos comentários é no... tá. E a gente vai colocando aí alguns que vão aparecendo. O Sérgio está com a gente já. Eu vou tentar compartilhar no Face Amigos do Bem, né? Isso. Vou pegar aqui, Amigos do Bem. Pri, acho que agora que você foi compartilhar, sumiu a sua imagem. Você está com o celular, não? Sumiu, mas eu tô aqui. Então pode falar comigo. Eu vou tentar. Beleza. Só para dar tempo para o pessoal ir chegando. Sim. Mas eu tô aqui, tá tudo em ordem, estamos prontos, né, Alexandre, para bater um bom papo aqui com todo mundo. Deixa a Magali tentando se arrumar lá também. Gostoso. O único problema, Pri, já vou te avisar, é que aqui a gente tem um combinado que o pessoal acaba. Participou uma vez, na segunda, vira trabalhador. Então. Não sabia desse combinado. Esqueci de te avisar. É só um acordo, é só uma cláusula bem pequenininha, no cantinho direito, para ninguém ver no esquerdo. Estava junto com o convite. Eu não reparei, mas não tem problema. Vamos trabalhar, né, Alexandre? Vamos trabalhar com muito gosto. E eu vou tentar entrar aqui no meu computador pelo Face, mas eu tô chateada que minha menina, ela mexeu no meu computador. Ai, Alexandre, não é mais como era antigamente, sabe? Eu vou falar aqui só por Deus, viu? Só por Deus, que eu não vou conseguir entrar nesse Facebook aqui, não. Depois eu pego da sua página. Será que a Magali não vai conseguir entrar? Eu acho que sim, ela estava só trocando, porque ela estava com um problema no notebook e ia tentar entrar pelo celular. Escuta um pouquinho lá. Ela consegue retornar e a gente conversa junto.
Gente, está todo mundo ouvindo aí? Parece que nós estamos com um probleminha, né? Voltei. Tá. Deixa eu mandar uma mensagem para a Magali, que ela deve estar sofrendo lá. Peraí. Vamos ver as pessoas que estão aqui já com a gente. O pessoal está participando aí. Ana Lúcia, boa noite. Elaine de Jesus Silva, boa noite, amigos. Fernando de Souza, Márcio, Marcelo, Acácio Camilo, Heloísa Barros. Ah, que legal. Elaine, Heloísa. Muito bom. Estamos juntos. Fátima Martins, boa noite, amigos, estamos juntos. Boa noite de Rio Claro a todos os irmãos, Acácio Camilo, Tamires Castilho, boa noite, Karina Salatino, boa noite. Que coisa boa, boa noite para todos. São Carlos, Karina, como é que foi? Falou que ia chover de novo aí, hoje foi mais tranquilo. Dá notícia para a gente aí, a Karina de lá. E falaram que tinha previsão de chuva feia de novo hoje. Né? O Lauro Júnior, boa noite. Acho que a Magali conseguiu chegar por aí. Quase que eu não consegui. Conseguiu. Magali. Ele pediu o código, ele pediu um monte de coisa que eles não mandavam pro meu celular. Que ruim esse broadcast deles, né? Mudei de lugar, pus o celular para carregar na tomada aqui para não ficar. Mas a luz aqui boa não é tão boa quanto lá. Não, mas agora está ótimo. Agora está dando para ouvir direitinho. Humberto, boa noite. O computador, ele está com problema hoje. Vários trabalhos que eu fiz caos lá com o Marcel e o pessoal de trabalho, ele travou o tempo todo, eu não sei o que está acontecendo. Eu preciso descobrir o que... Boa noite. Ai, que loucura. E eu não estou nem enxergando você. É tão pequenininho aqui, não dá para ver. Mas vamos falando. Olha, Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Boa noite, gente linda. Tem bastante gente. A Cá está falando. Fiquei sabendo que nós acompanhamos o que as crianças falaram. Karina falou aqui. Bom, gente, agora boa noite oficialmente, né? Depois de toda essa correria para a gente conseguir estar junto. Pri, Magali, obrigado, né? Por vocês terem aceitado. Magali, você é a primeira vez, eu não vou contar para a Priscila as cláusulas, né? A Pri já participou outra vez, eu falei para ela que normalmente quem faz a segunda vira trabalhador. Então, você tem sabendo agora para aceitar o segundo convite, porque tá lá. Esse Alexandre. Obrigada, Alexandre, pelo convite, né? Bem-vindo a todos. A gente já está ao vivo aí já? Já estamos. Prazer, boa noite a todos. Bem-vindo a todo mundo que está aí na live. Foi uma loucura conseguir entrar hoje. A gente teve vários problemas aqui, mas é sempre assim, né? De última hora, tudo na correria, mas deu certo. Estamos aqui. Tá ótimo. Bom, Pri, você bem-vinda de novo, né? A Pri esteve com a gente um tempinho atrás falando sobre esferas, falando sobre um pouquinho, então bem-vinda de novo. Obrigado, né, por ter aceitado o convite de estar com a gente de novo aqui. Boa noite, eu que agradeço pelo convite mais uma vez. É uma alegria, né, poder conversar com todos vocês, estar aqui hoje junto com a Magali, que foi uma pessoa que eu conheci recentemente, eu posso falar assim, né? E a gente se conheceu pessoalmente na época que a gente lançou, viu, Magali? O filme Kardec. E foi muito bom, foi muito gostoso. Então é uma alegria estar com você, Alexandre, com você, Magali, e com todo mundo que nos assiste. Que bom, que delícia. Muito bom. Obrigada. Bom, gente, nós conversamos, a ideia do bate-papo foi... Na verdade, surgiu, Magali, quando a gente conversou, eu conversei com a Pri, a gente falou muito da divulgação do Esfera, de como é feito. E a ideia surgiu da gente conversar com vocês duas por uma coisa muito interessante. Nós vimos, né, nós temos acompanhado desde o começo da pandemia até agora, aumentou muito, né, o volume, a quantidade de atividades nas redes, até em relação ao doutrina espírita. Mas a ideia principal foi porque esse trabalho vocês já fazem muito antes disso.
né? Então, é muito importante para nós, né, a gente conversando aqui nos estudos, nas nossas transmissões, nesse sentido. Então, eu gostaria muito que vocês duas falassem um pouquinho, porque agora virou uma coisa comum, né? Dentro desses quase 7 meses que nós estamos aí, acabou virando uma coisa que as pessoas se acostumaram. Mas, antes da pandemia, ou um ano atrás, pouquíssimas coisas a gente tinha nas redes sociais, nas atividades, falando de doutrina, divulgando doutrina espírita. E eu queria que vocês duas falassem um pouquinho dessa experiência, porque a gente sabe que era difícil, né? É uma entrada complicada, e vocês abriram esse espaço muito antes dessa explosão que deu agora, em relação até por uma necessidade da gente vir para as atividades online, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso antes. Sim, como é que surgiu isso? A Prima nos Feras, a Magali, que a gente sabe que acompanha várias outras atividades, mais de divulgação. Como é que é essa entrada? Como é que foi? Porque hoje a gente vê que ficou muito mais fácil, porque a gente até se sentiu obrigado. Mas antes a gente sentia uma dificuldade muito grande de pouca coisa. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho para todo mundo dessa experiência, de como é que é. A Pri contou para a gente um pouquinho da esfera, como é que foi entrar. Então eu queria que a Magali e você falassem para a gente um pouquinho disso, para as pessoas entenderem, porque senão muita gente pegou a coisa agora na pandemia, né? De tudo já andando dessa maneira. E vocês trouxeram isso muito antes. Então, eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho disso. Vai lá, Pri. Não, Magali, você é a sua primeira vez, por favor. A gente vai te fazer as honras. É que eu sou, além de tudo, ainda expositora, né? Então, eu tenho uma tendência a falar demais. Então, eu deixo os convidados falar primeiro. Não tem problema. E eu sou entrevistadora, então eu gosto de escutar. Olha, eu vejo assim, o movimento espírita, né? A gente acompanha desde mais, eu nem vou falar quantos anos para não parecer assim que eu sou tão velha e antiga do movimento. Mas faz muito tempo, né, que a gente percebe a necessidade de levar, né, a mensagem espírita através da mídia, né? Então, eu me lembro lá muito tempo atrás o nosso amigo Alamar Regis, que tinha um sonho que parecia um maluco, né, de querer colocar a divulgação da doutrina espírita num canal de televisão, uma TV aberta, por exemplo. Então, e era um sonho quase que impossível, porque a gente via grandes programas de televisão na rede aberta e tal, tinha alguns com conteúdos religiosos, mas nós espíritas nunca conseguimos chegar lá para falar em canal aberto para todo mundo, né? Então, era um idealismo muito grande. Depois veio a Fundação Espírita André Luiz, né? As equipes lá da Rádio Boa Nova, que também idealizaram ter um canal de televisão, né, e faz muitos anos atrás também que eles começaram com um programinha chamado Boa Nova na TV, que foi devagarinho, até que conseguiram uma parabólica, e a partir da transmissão da parabólica conseguiu o satélite, né, que hoje é o mesmo satélite da Rede Globo, e ele transmite através da parabólica toda a programação, né, deles, e através de um canal que alcança o Brasil inteiro, pequenas localidades, lugares que era inadmissível chegar a alguma coisa, e chegava, era como se fossem pequenos centros espíritas implantados através do sinal da parabólica. Era muito interessante, porque os pequenos lugares, aqueles lugares que a gente nem imagina, onde pode chegar uma transmissão, por exemplo, hoje seria no caso de ter internet disponível, né, ter acesso ao celular, tem muitos lugares no Brasil que não tem ainda, né, a facilidade que a gente tem nas grandes cidades. Então, essa preocupação sempre existiu, né? Então, a gente percebe que a doutrina espírita carece muito, né, dos espaços onde a comunicação chega em massa. A gente está vendo hoje os canais de YouTube, as redes sociais, as transmissões, que estão popularizando a comunicação da doutrina espírita. Canais como, por exemplo, lá da Rede Cultura TV Paulista, onde a Priscila faz o programa, com árduos trabalhos e dificuldades, sempre assim, mas ela tem uma cobertura muito grande no interior, e tem agora a retransmissão da TV Mundo Maior, que também alcança uma localidade via Brasil inteira e através da internet pelo mundo. Então, é óbvio que esse caminho que foi implantado lá atrás, desses primeiros comunicadores, né, de pequenas associações como a Associação Brasileira de Divulgadores Espíritas,
a AD, que é a Associação de Divulgadores Espíritas, que cobriu o estado de São Paulo. Então, foi um movimento, né, seu Éder Fávaro, Milton Filipelli, eu gosto muito de lembrar deles, que foram os desbravadores aí, né, os borba-gatos da vida, que abriram portas, abriram caminhos para a comunicação social espírita, que hoje a gente fala em comunicação social espírita. Então, a gente se empolga porque a gente conheceu todas essas pessoas que começaram esses trabalhos lá atrás, né? Então, como você falou, não tinha outra forma de comunicação. A gente usava o e-mail, por exemplo, para mandar e-mails para todo mundo, para comunicar com todo mundo, né? E utilizava, assim, algumas brechas que a imprensa nos dava para algumas entrevistas e alguns programas, né? Só que, infelizmente, alguns programas utilizavam isso para fazer saia justa, para colocar os espíritas em confronto com ideias polêmicas, fazer desacreditar do trabalho. Então, assim, nunca foi fácil, nunca foi fácil. Eu lembro do Herculano Pires, né, que chamou o Chico para o Pinga Fogo, né? Então a gente tem vários jornalistas, várias pessoas que foram da área de comunicação, sempre tentando, né, abrir uma porta, abrir um espaço para levar a mensagem da doutrina espírita, e sempre houve essa dificuldade, porque o movimento espírita, em geral, é visto como um movimento religioso, ligado à religião, desses ambientes tradicionais, né? Então fica difícil a gente conseguir comunicar essa mensagem ao grande público com essa linguagem ainda que muitas vezes ela é fechada dentro desse cunho de estudo religioso, de uma, né, esquece-se muitas vezes da ciência que abre portas, da filosofia que faz o homem a pensar. Então, às vezes, usa-se um único caminho para se comunicar, e aí você tem dificuldade de chegar a falar com todos, né? Eu acho que durante esse bate-papo vai surgir uns assuntos bons para a gente conversar, que aí a gente vai poder falar da arte, né? De como a arte conseguiu também abrir outras portas de comunicação. Então, assim, vamos ouvir um pouquinho aí a Priscila, né? Porque se deixar eu falo aqui essas histórias e não acabo mais. Vai lá, Pri. Olha, como que eu vejo, faz pouco tempo, né, que eu me vejo no meio espírita e de alguma forma divulgando de fato a doutrina espírita. A gente lançou o Esferas da Vida no final de 2018, em outubro, né, de 2018, era para ser um especial de um mês, um especial em homenagem a Allan Kardec, codificador da doutrina. E o programa acabou dando muito certo, a gente deu continuidade, enfim, com todos os esforços necessários. Eu gosto, assim, de deixar claro, porque já é minha terceira live que eu sou convidada para falar sobre as dificuldades de divulgar a doutrina espírita, e eu já não gosto muito, ou assim, as questões da divulgação, de falar que são dificuldades. Eu acho que todo projeto, todo produto, né? A gente está falando assim da divulgação, da comunicação. Eu sou da área de comunicação, da área de publicidade e marketing. Então, quando a gente vai comunicar algo novo, um programa, um produto, um sabonete, um quadro, enfim, qualquer produto, existem esforços de comunicação, existem trabalho em relação a isso, existem dificuldades. Então, assim, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente teve, né, nós da equipe do Esferas, que foi ter essa oportunidade de divulgar a doutrina espírita, no caso, uma doutrina que eu sou desde criança espírita, e a gente sabe da importância. E levando em consideração que o espiritismo é, sim, uma ciência, uma religião nova, em relação às outras, né, acredito eu que a gente está num caminho certo, num caminho bacana, e que, sim, existem dificuldades, existem, mas hoje, em comparação, quando Kardec, né, teve toda a questão de divulgação, de codificação, de colocar, de fazer os livros, então a gente não chega nem perto. Hoje, a estrutura que a gente tem de tecnologia, a estrutura que a gente tem até de quantidade e de estrutura cultural, social, né? Nós não somos vistos como pessoas do diabo, né? Vamos dizer assim, enfim. Não existe aquele preconceito tão grande como era antigamente para outras religiões. Hoje, sim,
existe uma conscientização maior que a gente precisa respeitar o outro, e por meio dessa conscientização e dessa educação, de fato, do espírito, né? Eu acho que é um ganho nosso como sociedade, a gente já sabe respeitar ou pelo menos tolerar a religião, a ciência, a opinião do outro. A partir dessa premissa, a gente consegue colocar um programa espírita numa TV aberta, pelo menos, né? Eu não sei se existe um programa espírita numa TV aberta além do Esferas da Vida. Eu sei aqui no estado de São Paulo, que é o Esferas da Vida pela TV Cultura Paulista. Mas, de fato, foi algo que me motivou muito e que ainda me motiva. O que mais me motiva é ter o Esferas da Vida dentro de uma TV aberta, que a gente consegue atingir outros públicos além do público espírita. Entendeu? Não que a gente tenha o objetivo de converter, o objetivo nunca vai ser conversão, mas vai ser a propagação mesmo de fato da visão espírita de vários assuntos. Olha, eu não sou espírita, mas eu vi o Esferas, que a visão espírita em relação à morte é assim. E as pessoas vão, de alguma maneira, digerindo, ouvindo pela primeira vez, se interessando, se questionando. Aí tem aquele processo mais reflexivo, filosófico. Então, eu acho que a gente tem que estar nesse momento mesmo de abrir consciências, né? De tentar, e junto, porque eu acho assim, a gente é o que mais aprende, né, Magali? A gente que está ali no dia a dia e estuda para, que pauta legal, que tema seria interessante, você como palestrante, o que eu vou falar hoje? Aí, para falar sobre aquele tema, né, tem todo um estudo. Então, a gente cresce e aprende junto com o programa, com a palestra e com os telespectadores e com os ouvintes. Então, é um ganho coletivo, né? E a gente crescendo espiritualmente e fazendo esse trabalho, as pessoas começam a perceber, tem outro tipo de percepção em relação à doutrina espírita, né? E as portas começam a se abrir, né? A gente mostrar um trabalho sério, mostrar um trabalho feito com carinho, com amor, com profissionalismo, porque eu acho que isso é muito importante, tratar a divulgação, a comunicação social espírita com profissionalismo, pensando sim em estratégia, pensando sim na melhor abordagem, pensando sim no público que vai receber aquela informação. Exatamente. Então, a gente consegue, com a linguagem adequada, com o posicionamento adequado, a gente vai ganhando também credibilidade, não é? E o espiritismo junto. Então, a gente tem que ter uma comunicação efetiva, inteligente e uma abordagem adequada para aquele tipo de público, para aquele momento. E eu acho que a gente ganha todo mundo junto, né? Vamos tocar num assunto, Magali e Pri, muito importante. A Magali começou a falar, e é um problema que a gente tem visto, né? Eu acho que a gente até conversou no dia que o Marcel esteve com a gente. E o Marcel deve ter passado muito isso, Magali, com essa história de ser ateu. A gente até brincou no dia, porque as pessoas olham assim, né? Nossa, a gente ouve críticas absurdas como alguém que está fazendo um trabalho de divulgação melhor do que muito igrejeiro, né? E aí, muito desse aspecto, que é muito importante, e a Pri também agora. Muito do que a gente tem visto deu esse aumento, né, claro, agora na pandemia, mas o movimento espírita, por isso que eu falei de vocês terem começado antes, sempre que a gente observou, teve uma preocupação, como a Pri falou, não de converter ninguém, mas de apresentar o espiritismo de uma forma mais clara, sem essa imagem do demônio, do coisa ruim, com a parte filosófica e de ciência. Nós tivemos, comentamos muito sobre isso, um dos grandes responsáveis é o Arthur, que tem essa preocupação, e no caso de não trazer, né, da gente tomar muito cuidado para não fazer desse movimento na mídia, nas redes sociais, do movimento igrejeiro. Porque senão nós vamos perder, por exemplo, a possibilidade, eu acho que a Magali até começou a falar, de trazer arte, por exemplo, que nós temos arte de qualidade muito boa dentro do movimento espírita, e de que se nós começarmos a nos preocupar com o que você falou, Pri, de converter, de trazer igrejismo do espiritismo para dentro, nós vamos, assim, não é nem perder, mas nós não vamos ter nenhum tipo de interesse, que nós vamos fazer mais do mesmo. Quando nós temos muita coisa muito bacana. Eu vi hoje que a Magali estava divulgando essa semana toda, semana passada, o Vendedor de Sonhos.
E como muitas outras coisas têm acontecido, né, dentro do movimento espírita, nós temos muita música boa que não é divulgada, que a gente ouve de vez em quando alguma coisa ali. Nós temos muita coisa de teatro, muita coisa boa acontecendo, e de cinema, que, como nós falamos com o Wagner, depois com a Sandra, com o Leonardo, muita coisa boa acontecendo. Então, nesse sentido, para vocês hoje, isso tem melhorado? Ou ainda, com esse aumento, nós estamos tendendo para esse lado de vender a ideia da religião, do igrejismo, do fanatismo, que eu acho que é uma preocupação que nós temos que ter o tempo todo quando a gente está divulgando aqui. Eu, assim como a Pri falou, né, de você montar pauta, levar alguns temas, imaginando que você pode vir a falar com um público mais amplo, para que as pessoas, elas tomem a decisão, né? Então, elas vão até o cinema, por exemplo, para ver um filme. Elas não vão lá para se tornar nada, para mudar a sua vida e, de repente, falar, não, agora eu vou ser isso, ou vou ser aquilo. Primeiro, ela vai para se divertir. E o cinema, ele tem que ter esse viés, tem que ter esse olhar, né? Que é entretenimento acima de qualquer coisa, não pode haver rótulos. A arte, eu percebo que a arte é a única que consegue transcender e comunicar todas as categorias e todas as áreas e todos os caminhos de relação humana e trazer a mensagem. Então, não necessariamente ela precisa ser rotulada, que é isso ou aquilo. E eu vejo que no início, quando começou o movimento da arte, havia-se ainda a necessidade de rótulo para poder se chegar naquele ambiente e falar assim, olha, nós aqui estamos fazendo esse trabalho, nós somos espíritas. Então, era uma forma de se apresentar, né? Mas eu vejo que, parte, isso causou um certo constrangimento, tanto que a imprensa laica, ela repudiou muitos filmes, foram críticas severas, ou relação à qualidade, ou a relação em dizer que o filme tinha uma pretensa necessidade de converter fiéis, enfim, eles falaram o que eles quiseram, né? Mas eu acho que no início, desde do Bezerra de Menezes, que foi o primeiro filme, de lá para cá, do Nosso Lar, que já foi um pouco menos, né, com aquela necessidade de ficar falando da doutrina, mas tinha ainda aquelas mensagens muito diretas, que parecia doutrinárias, né? Mas foi uma necessidade porque a gente estava experimentando caminhos, chegando pela primeira vez nesses espaços e ainda não sabia como comunicar, né, com esse público e, ao mesmo tempo, falar com os espíritas também, né? Então, hoje, eu vejo depois, ao longo desses 10 anos, depois do Nosso Lar, que hoje ele está lá na plataforma da Prime Video, né, que foi a Disney, que vai ser a próxima distribuição pela Disney, a continuidade do Nosso Lar 2, no caso. Então, eles já estão com essa preparação de colocar o filme lá na plataforma, o primeiro, né, para trazer. E, assim, a gente vê, foram 40 milhões de público, se a gente contar em todas as plataformas. Então, são só o Kardec, que também está no Netflix, são 180 países. Então, é tão maravilhoso imaginar, né, que esses trabalhos estão nesse nível, a nível mundial, chegando a mensagem em várias línguas, sendo traduzido nesses canais. Eu falo assim, a gente ficaria 100 anos fazendo palestra e não alcançaria os números que o cinema alcança, que o teatro tem alcançado. Então, eu falo, a gente tem que começar a dar um pouquinho de atenção para a arte. A arte como um movimento transformador, um movimento que leva a uma catarse dentro daqueles espaços fechados, onde a pessoa consegue ali, durante alguns instantes, uma hora, seja o que for, fazer grandes reflexões e grandes mudanças. Pessoas que chegam de um jeito dentro de uma sala de espetáculo ou dentro de uma sala de cinema e saem transformadas. Então, a arte tem esse poder profundo de tocar o ser humano. Então, eu penso, por isso que o meu trabalho de comunicação hoje está direcionado para o cinema, para a arte e para os livros, e o meu primeiro olhar em qualquer trabalho que eu pego é o seguinte, como aquela pessoa que não conhece esse assunto vai perceber essa mensagem. Então, eu tenho meu foco sempre primordial, comunicar para quem nunca ouviu falar sobre isso, para quem não conhece isso. Então, os termos, a maneira de chegar, de conversar com o público, apesar
do caminho de se falar de espiritismo é bem mais aberto. Eu vejo, às vezes, a própria Priscila no programa, como ela aborda as questões, como ela pergunta, e o público, como ele acompanha nas redes sociais e responde, eu vejo que dá uma abertura tão grande para todas as pessoas, independente da sua crença, da sua religião, do que ela acredita. Ela tem uma capacidade de, naqueles momentos, refletir sobre aquele tema e ter curiosidade de buscar ou no YouTube ou comprar um livro, até ela chegar ao ponto de falar assim, puxa, eu quero conhecer uma casa espírita, vamos ver o que eles têm, qual que é a proposta dessa doutrina, e vamos lá conhecer, eu estou me sentindo tão bem com tudo isso. Ou, através da dor, do sofrimento, ela ir buscar um lenitivo dentro do passe, dentro da assistência espiritual. Então, é uma grande porta. Então, a comunicação social espírita que eu vejo e penso é sempre para falar com aquele que não está no nosso mundo. E o que tenho visto nos últimos anos é que a comunicação, muitas vezes, ela está ainda fechada entre quatro paredes, do centro espírita, do grupo espírita. Então, as lives é para o movimento espírita, os livros que são lançados é para falar com os espíritas, os programas, os projetos, e a maioria é como se a gente estivesse falando só entre nós. E eu sei que isso é um sonho do Chico, do Emmanuel, pelas mensagens que o Emmanuel já trouxe pelo Chico na década de 50, através do próprio livro E a Vida Continua. Ele disse que a doutrina ia aparecer numa grande tela, ia ser divulgada e propagada para todos. Ele estava falando da tela de cinema, porque esse filme, realmente, em 2010, ele foi para as salas de cinema, que é o E a Vida Continua. Então, é um desejo do plano espiritual de que a gente abra essa porta, abra essa comunicação. Hoje eu tenho visto alguns youtubers, pessoas que são do movimento espírita, e que elas têm canais hoje de comunicação, falando dentro das suas profissões, dos seus trabalhos, e que ela atinge esse público, mas ela não fala de espiritismo, só que as pessoas começam a se aproximar para ela através da mensagem e acabam descobrindo que ela faz além daquele trabalho, que ela é espírita, que ela tem palestras espíritas, e aí ela começa a se aproximar também desse conhecimento, desse caminho, né, que a doutrina nos leva à fé raciocinada, ao conforto da gente saber que a gente não está sozinho, para que a gente veio, ao que a gente está fazendo aqui, são as nossas questões filosóficas sendo respondidas, né? Ela também nos leva a compreender todas as crenças, todas as religiões, como co-irmãs, né? Onde a verdade está ali um pedacinho em cada lugar, ela nos ensina a pesquisar, a estudar, a acompanhar a ciência. Então, é um caminho de libertação para quem já passou e sabe e sente na própria vida o quanto isso fez bem. A gente também deseja isso para as pessoas que estão vivendo momentos, ainda mais agora na pandemia, que são muito difíceis, muito dolorosos de passar. Então, eu vejo todos os dias perguntas nessas lives que eu acompanho, todos os canais, eu vejo um pouquinho de que cada um está fazendo, porque é o meu trabalho, eu me comunico com todas essas pessoas, eu mando material de divulgação para elas. Então, eu estou sempre vendo o que todo mundo faz e como todo mundo está fazendo, de que maneira, de qual linguagem. E o que eu noto, que eu presto muita atenção, é nos comentários, porque eu escuto o que as pessoas estão perguntando, o que elas querem saber. Então, o nível de dúvidas hoje, diante de tantas lives, de tantos assuntos, é tão grande que eu vejo que ainda é insuficiente para ter tantas respostas, que as pessoas não estão conseguindo buscar informação ao tempo das necessidades que elas estão vivendo. É muito interessante. Mas eu acho que é um grande incentivo. Vai lá, leia o livro, assista o filme, né? Vá conhecer. Então, acho que o papel, acho que está ampliando cada vez mais, né? Com essa mídia digital, né? Que infelizmente ainda não chega aos grandes rincões desse país, às cidades pequenininhas, aos lugares mais distantes e que são tão carentes tanto quanto, mas a gente sonha, né, de que esse direito à internet, esse preço mais acessível, chegue a todos, né? O sonho de todos nós que trabalhamos com comunicação é essa acessibilidade para todo mundo, assim como eu vejo aqueles grupos que fazem os surdos, né?
quanta necessidade ainda de audiodescrição. Então, a gente ainda tem muitas carências para atender, né? Todas as necessidades. Mas acho que a gente está indo bem, o caminho está abrindo, as portas estão se abrindo, né? Né, Cris? Com certeza. Eu acho que a Magali falou uma coisa que a Pri fez um comentário no finalzinho do primeiro comentário seu, muito nesse sentido. Eu acho que a Magali voltou para um assunto que você tocou, que é a preocupação com o que apresentar. Porque aí eu volto a insistir nisso, porque a gente tem visto, e aí a Magali também comentou no final, nós temos visto muito do mesmo. E é uma opinião pessoal, até pela nossa página, pelo que a gente acompanha no trabalho dos outros. Nós percebemos, se vocês terem uma ideia, a palestra que nós transmitimos, normalmente, ela tem um interesse muito menor do que o formato do bate-papo, do que o formato do estudo, porque virou uma coisa extremamente comum. Mas tem muita gente sentindo falta no centro, queria ir para o centro, mas a hora que você, quando eu falo isso pelo termômetro das nossas atividades, quando você coloca alguém aqui na tela para fazer uma palestra de 1 hora, por melhor que seja o palestrante, pode ser trazer quem você quiser. O interesse é muito menor do que, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, o estudo de quarta é 1h30. A procura e a participação é muito maior, mas infinitamente maior, do que a palestra da terça. Porque elas querem interagir, a gente tem que dar espaço para elas abrir o bate-papo, para elas fazerem perguntas. Então, as pessoas, elas precisam interagir. E eu vi durante anos casas espíritas onde a pessoa senta no salão, escuta o palestrante, fica muda, vai no passe, fica muda, toma o passe, vai embora e sai muda. E não pode ser assim, né? Às vezes ela tem um espaço para ela fazer uma pergunta ou conversar só no atendimento fraterno, né? Então, eu sinto uma sede das pessoas. Eu sei que muitas delas não têm aquela avidez de buscar nos livros, tem algumas por preguiça, outras porque não tem acesso, outras porque não tem tempo, seja lá o que for. Mas eu acho que essa necessidade de busca, ela está crescendo. Porque os canais estão dando tantas janelas e tantas possibilidades, e nesse meio ainda tem um risco, porque entra as fake news, as mentiras, as verdades que não são muito verdadeiras, né? Então, há um grupo aí que gosta de polêmica, de criar debates, de criar intriga. Então, a gente ainda tem que saber como lidar com isso, porque eu vejo isso como um grande desserviço ao bem. Porque o tempo que a gente perde para criar polêmica, para debater, para confrontar ideias e tal, a gente deveria estar usando esse tempo em favor da doutrina, em favor do bem. Com certeza, com certeza. É uma questão bem importante essa da polêmica, porque se é polêmica, por exemplo, não entra no esferas da vida. Eu já corto ali. Eu acho que a gente não tem que perder tempo com polêmica, discutindo, sabe? Eu acho que tem tantas questões tão importantes e tão profundas e necessárias para a gente discutir, que a gente não... Assim, eu corto, eu nem gosto de escutar. Eu falo, não tô afim, sabe? É polêmico. Não quero saber. Eu já corto, no Esferas não entra polêmica, porque eu acho que a gente não tá aqui para isso, né? Não. E outra questão importante que você falou, Alexandre, sobre estratégia, que a Magali falou otimamente bem sobre a questão da divulgação em massa, da comunicação, da abordagem, eu acho muito importante, sim, a gente entender o que a gente vai fazer, o que é a parte estratégica, né? E independente da religião, eu acho que a nossa questão maior é fazer com que as pessoas percebam que elas são espíritos imortais. É o que é muito importante, porque a partir do momento que você consegue, independente se ela continuar católica, evangélica, ela entender que existe algo além, né? O que é esse? A gente tem que mostrar para a pessoa, nós somos espíritos imortais, existem consequências aos nossos atos, existe algo depois. A partir desse momento que a gente começa a mostrar esse algo além,
e a consequência, então não adianta se suicidar, porque de fato você não vai morrer, porque não adianta você revidar com vingança, porque de fato você vai se atrelar a esse espírito, a essa pessoa, porque a gente tem instintos e muito fortes, né? E às vezes a gente não reage de uma certa forma porque a gente sabe, né, que vai ter consequência, que a gente é imortal. Então, isso já nos ajuda a nos comportar de uma maneira diferente. Isso eu acho que é um quê muito importante, né? Porque independente, a pessoa pode ser espiritualista, não necessariamente espírita. Não que ela não possa conhecer o espiritismo. Sim. E eu também, assim, a questão da religião. Eu não vejo problema nenhum em atrelar o espiritismo à religião, porque o espiritismo é uma religião. E quando a gente divulgou o Esferas, eu falava para todos os palestrantes, eu falava, olha, fique à vontade de falar extremamente à vontade, como se fosse um centro espírita aqui. Nós vamos falar de morte, de espírito, de reencarnação, de lei de causa e efeito, de evangelho, de Jesus, que eu acho muito importante trazer um pouco de evangelho para o espiritismo, porque é engraçado, eu pelo menos, a gente estuda tanto Kardec quando é criança, vai na evangelização, a gente escuta falar de reencarnação, de espírito, disso, daquilo, e eu pelo menos tive pouca aula sobre Jesus, sobre o evangelho, sobre os apóstolos. Então a gente tem que trazer, sabe, essa questão de Jesus, sim, pelo menos na minha opinião, de falar assim, falar de ciência, falar de filosofia, mas também falar de Jesus, porque eu acho que é o que mais demanda o nosso coração. A gente está com sede de amor, de perdão, de confraternização, enfim, do que o evangelho de fato no âmago, né, nos traz, nos preenche. Então eu acho que não pode... E tem os dois públicos, né? Tem o público não espírita, que é o que nos motiva, mas o público espírita é um público extremamente importante, porque não... Por mais que seja espírita, eu vejo por mim, estou falando por mim. Eu não sei tudo, eu preciso estudar, eu preciso de consolo, eu tenho dor, eu passo por dificuldades. Não é porque a gente é espírita que a gente só tem que pensar no não espírita, porque eles têm que saber isso. A gente sabe e ainda não entendeu, às vezes não absorveu. Então, o público espírita também é muito importante. É muito importante. Então, assim, eu vejo que são dois públicos, nós, espíritas, e os não espíritas, a gente precisa, de alguma forma, dessa consolação, né? E desse aprofundamento, porque só o conhecimento nos tira, às vezes, da dor, né? Então, só para pegar um ganchinho antes dele fazer outra pergunta, essa questão do tríplice aspecto da doutrina espírita, né? Sim. Então, tem algumas questões filosóficas que há debate sobre isso, mas isso é uma inutilidade tão grande, porque na abertura de qualquer trabalho do Kardec, ele deixa claro, né, que é uma ciência filosófica, né, com aquele cunho religioso moral, né? Então, assim, consequências morais, ele não fala nem de religião, né? Então, ele fala de consequências morais. Essa consequência moral, entre linhas, significa o evangelho, porque nas cartas recentes que foram encontradas do Kardec, quem quiser procurar lá, tem o portal da Universidade Federal, né, de Juiz de Fora, um trabalho magnífico, científico, e eles levantaram aí traduções, né, das cartas de Kardec lá do pessoal do CEDOR, né, que é o Centro de Documentação Histórica do Espiritismo, do nosso querido amigo Paulo, né, Henrique, foi encontrado, foi encontrado documentos ali que comprovam a relação estrita e direta que o Allan Kardec tinha com Jesus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não nasceu para combater a igreja, para discutir temas da igreja, do Evangelho, não, foi uma vontade do mundo espiritual para extrair a todo aquilo que tinha consequência moral, que estava no Evangelho do Cristo, e traduzir para uma linguagem comum, para que os homens lessem e entendessem, que não precisassem de alguém que traduzisse em latim, que traduzisse num púlpito o que significa o Evangelho de Jesus. Qualquer pessoa pode pegar ali e ler e entender
sem ter que ficar traduzindo com aquela linguagem daquela época, né, que foram escritos a Bíblia, que foi escrito o Evangelho. Então, foi uma forma de dar acesso a todos nós ao que significa o conteúdo do Evangelho do Cristo. E quando Chico Xavier veio e nasceu no Brasil e mostrou, através da vida dele, o que é ser um cristão, ele fundamentou essa tese principal, que é a base que o Emmanuel falava, a base da pirâmide da filosofia e da ciência é a religião, quer dizer, não é religião no sentido de religião, de rituais, de tal, mas é o Consolador prometido no coração de cada um. Porque você tendo a base dessa essência, desse conhecimento, e sentir a presença do Cristo, viver o seu Evangelho em espírito e verdade, como diz aquele livro do Emmanuel, que o Emmanuel é aquele que mais traduziu as passagens do Evangelho para nós, qualquer livro do Emmanuel que você adquirir, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, qualquer um, você vai estar lendo trechos do Evangelho que ele consegue esmiuçar de uma forma tão magnífica que resolve essas questões que a gente está tendo hoje. A maioria das perguntas das pessoas, do seu sofrimento da live, olha, se elas lessem Emmanuel, metade dessas dúvidas já estavam sendo resolvidas. E o que eu falo, assim, todas as consequências, né, todas as causas de qualquer aflição ou de dores, até da nossa saúde, estão diretamente relacionadas a questões morais, a questões espirituais. Então, a importância da gente, de fato, começar a internalizar, né, os valores espirituais e evangélicos, que é isso que cura, né, Magali? Não é moralismo, né? Não é para confundir com moralismo. Não. É comportamento. São os valores espirituais, de fato. Valores como perdão, né? Que não é matéria. Valor que a gente não compra no mercado. A gente não compra perdão, a gente não compra, né? Amor. Mas aí, mas prima Magali, vocês entraram no assunto que é fantástico, que é, de novo, são as discussões inúteis, que são os desserviços para a doutrina, quando a gente escuta esse tipo de bobagem. Quando essa cisão, e é cisão que nós temos dentro do movimento espírita, que tem horror à palavra religião como se fosse uma coisa que contaminasse, como se fosse uma coisa ruim. Quando, na verdade, o que tenta não se vincular à imagem da religião é o formato que nós temos, os dogmas, de todo o problema que nós vivemos nas religiões, nós fazemos isso enraizados. E aí, algumas pessoas completamente equivocadas, por acharem-se donas da verdade absoluta, eu não quero saber de religião, inclusive tentando. Você comentou agora um pouquinho, nós temos, e vocês sabem disso, uma vertente grande dentro do movimento espírita. Se puderem, os caras tirem Jesus de dentro da doutrina espírita, porque está ultrapassado. Então, nós precisamos sempre tomar muito cuidado nesse sentido, quer dizer, a preocupação com a imagem ou com a palavra religião é só para desvincular do que a gente teve de ruim, das experiências ruins que trouxeram. E o pior, sabe o que é pior, Alexandre? É que algumas dessas almas que viveram nesses períodos difíceis da religião, vamos dizer assim, aquela que foi a que fundamentou as palavras do Cristo, né? Uma boa parte dessas almas que se desvirtuaram por causa da religião, perseguiram pessoas e tal, muitas delas nessa lei de causa e efeito, dentro da reencarnação, como o Chico dizia, reencarnaram, né? Reencarnaram e muitas vezes estão à frente de diversas tarefas e trabalhos importantes no próprio meio espírita, que agora é uma forma de, olha lá, você tem uma oportunidade de transformar, de ressignificar, de fazer novos caminhos, novos adeptos de outra maneira, comunicando o Cristo, sentindo e vivendo o Cristo, né, no seu espírito e verdade completamente. Então, assim, é uma redenção para o espírito. E o que tem ocorrido, que a gente percebe com várias e várias e várias histórias de anos e anos e anos, é que muitas vezes essas almas vêm com os mesmos problemas e cometem os mesmos, né, não na mesma proporção, mas aí onde que as pessoas vão numa casa espírita, elas têm dificuldade, há um excesso de zelo com a doutrina, e aí muitas vezes esquece-se da fraternidade, do amor, e aí há muitas intrigas, as pessoas acabam indo embora, elas não sabem separar a doutrina espírita do ser humano, e a gente tem que separar. E quando a gente vai falar de comunicação, principalmente,
A gente tem que ter todos esses olhares em mente, né? Por exemplo, falar da religião, mas também falar da ciência. Hoje a ciência está avançando, tem vários estudos aí liderando o conhecimento humano. O espírito não pode ficar à parte. A epigenética, uma ciência que está desenvolvendo, então a gente tem que ter acesso, e é difícil conseguir pauta em jornais e levar a matéria da ciência e espiritualidade no meio jornalístico, na mídia tradicional. Elas cortam, elas não querem falar. A gente tem problemas também com alguns sites grandes que são referências, que a gente vai tentar postar lá alguma coisa que tenha a ver, ou criar um perfil dentro desse aspecto, eles bloqueiam, eles não deixam. Então, a gente ainda está sofrendo um grande preconceito com temas e assuntos ligados não só à religião, mas à espiritualidade em geral. Então, nós estamos hoje ainda, eu vejo que nós estamos ainda quebrando pedras, abrindo o terreno para o futuro, para as novas gerações que vão encontrar a ciência e a espiritualidade, por exemplo, como parte do cotidiano e da vida natural, como a sua ligação com Deus, né, sem ter esses intermediários, de uma plenitude, de uma beleza tão profunda, através do silêncio, da meditação, do conhecimento, dos livros. A espiritualidade vai fazer parte do ser humano, já vem com as crianças pequenas, que não querem comer os animais, que veem os seus animais do irmão, que cuidam da justiça social, de não ver mais diferença das raças em cor. Eu acho tão lindo esse novo mundo, essa nova geração que está surgindo. Eu me arrepio, me empolgo só de pensar que nós hoje estamos só tirando as pedras, porque as boas sementes, as flores, nós vamos colher nas próximas gerações. Então, o mesmo terreno que o Kardec foi lá, árduo, né, foi lá, plantou sementes, e a gente hoje está começando. Hoje a gente está limpando a eira, separando o joio do trigo ainda, porque essas flores não vão ser colhidas por nenhum de nós. Vai ser lá nas próximas gerações, é coisa da nova era, das gerações futuras, que, como diz lá na Gênesis, que o Kardec descreve tão bem, que é as próximas gerações, né? Até tem um filme que de volta, Magali, reencarnadas. A Menina Índigo, que está no Netflix, aborda esse tema. Quem quiser assistir, lindo, do Wagner de Assis também. Então, assim, eu acredito e sonho com isso. Só que hoje nós somos os trabalhadores de última hora. Os trabalhadores que não temem, que cavam, pica o buraco, apanha ali, bate a cara aqui, bate na porta de um, né, que nem divulgar filme é isso. Bate na porta, não aqui, não ali. Não, vem cá, você vem. Então, assim, é uma coisa impressionante a dificuldade que a gente tem para divulgar, por exemplo, o cinema espírita, o que nós vivemos e passamos. Muitas instituições fecham a porta, né? Então, e a gente sabe que é uma comunicação em massa, que vai garantir que a mensagem toque algum coração. E a gente sabe, assim, nesses 10 anos com o Wagner, que ele conta inúmeras histórias. Acho que a Priscila, nas viagens que a gente fez lá no interior também, por Araraquara, ela via o olhar das pessoas falando, olha, eu ia cometer suicídio. Eu assisti o Nosso Lar e eu mudei a minha vida. Olha, tem um depoimento incrível, gente, que eu quase nunca falei. Eu nunca falei isso. A Alice Guega, acho que é o sobrenome dela, ela fez a irmã do Divaldo, no filme do Divaldo Franco. Ela contou para mim, numa das entrevistas que a gente foi, ela me fez chorar. A gente estava numa rádio que eu levei a equipe, a gente foi também na LBB, foi nos centros, na Perseverança, um monte de lugar. Eles choravam, quase todos os lugares que a gente ia, eu chorava junto. E numa desses passeios, desse privilégio que eu tenho de estar com essas pessoas, ela me contou e eu chorei muito. Ela disse assim, Magali, eu sou atriz, eu vim lá do norte, né? E tentar aqui em São Paulo e tal, e no fim eu consegui muita coisa, mas eu vou dizer para você, por que eu estou aqui hoje? Ela disse que lá na cidade dela, ela estava com ideia suicida, era adolescente, passando por 1000 problemas, a cabeça dela não sabia mais o que ela queria da vida, e ela teve um dia que falaram do filme, e foi no dia que ela estava com essas ideias, assim, batendo muito forte. E ela resolveu ir com as amigas, ela assistiu o Nosso Lar. Ela falou que naquele dia ela decidiu que ela nunca ia fazer isso com a vida dela quando ela viu a cena de Umbral. Quando ela viu o começo do filme, ela já se assustou. E ela já pensou assim, puxa, eu não posso fazer isso comigo. E o resto do filme foi um grande transformador. E nesse papel que ela faz hoje, a Alice faz como a irmã do Divaldo, ela faz o papel
de uma suicida. Então eu chorei tanto, eu falei, gente, que coisa mais linda. Não por acaso, né? Não, a gente foi no outro centro, o Reencontro aqui de São Paulo, lá com o Wagner, no meio do espetáculo dele falando do filme, né, que era do Kardec, lançando. Uma das moças, na hora das perguntas, levanta a mão, aí o Wagner viu que ela tinha muita ânsia de falar, ele deixou ela falar, e aí ela conta exatamente o que ela viveu. Ela teve um desdobramento e ela viveu aquela experiência do André Luiz, de descer lá para o umbral e ver aquele lugar sombrio, horrível, e quando ela voltou, que ela estava com uma doença, ela contou também que ela estava doente, ela estava tendo experiências de quase morte. E numa dessas experiências ela foi até lá. Quando ela viu, aí veio uma mulher de branco, olhou para ela e falou assim, não chegou a sua hora, você vai voltar. E ela volta para o corpo, numa dessas que ela já estava entre a vida e a morte, os médicos já estavam dizendo que ela tinha morrido, e ela volta para o corpo num pulo, num susto, e ela é jovem, tinha o que, nem 16 anos, e ela vai lá e dá o depoimento para o Wagner, né? Que quando ela viu esse filme, ela também mudou a vida dela, porque ela entendeu que aquela vivência que o André Luiz narra no livro foi a que ela teve, quando ela, né, tinha lá 15 anos, acho que quando ela estava doente, que ela tinha 15 anos e tal, ela teve essa experiência. Então, gente, a cada lugar que a gente vai, e ela fala assim, eu não sou espírita, mas eu estou vindo aqui, estou frequentando agora, eu quero conhecer. Ótimo. É lindo, né? O que eu acho interessante, Magali, que você deu 2 exemplos das pessoas que, de fato, se ajudaram por meio da comunicação e de um produto espírita, né, de um filme, de cinema, divulgando a essência do espiritismo, né? Na realidade, divulgando o que nós somos, o que acontece quando a gente toma certas atitudes. E isso dá para a gente perceber que a espiritualidade ela usa dos instrumentos que tem na Terra, se é um livro, se é um programa, se é um filme, se é um amigo, se é um centro, se é um palestrante, ela usa desses instrumentos para tentar colocar na vida das pessoas, né, ajudar de alguma forma. Então a pessoa estava lá, não, vai assistir o filme. Sabe, ela foi intuída para ir ver o filme. Tem pessoas que são intuídas para conversar com uma pessoa. Eu vou ligar para minha tia. Aí a tia fala alguma coisa que aquela pessoa absorve e começa, sabe? Então a gente tem que tentar cada vez mais aumentar o número de instrumentos na Terra, né? Para que a gente mesmo, né? Porque a gente também às vezes é impactado. Vê um outdoor, vê uma mensagem, acorda, abre um evangelho, vê uma mensagem que nos nutre, né? A gente precisa, né, de um direcionamento, e todos nós, independente do nível evolutivo, se nós estamos aqui hoje no planeta de terras e expiações, não é, de provas e expiações, é porque nós todos juntos estamos nesse barco, às vezes um pouquinho avançadinho, às vezes um pouquinho mais para trás, mas a gente não tem muitas diferenças assim, né? Então a gente precisa desses instrumentos, né? Do livro, da palestra. O Alexandre falou que às vezes a conversa dá mais certo que a palestra, mas a gente pode pensar em serviços diferentes. Tem gente que gosta da palestra, tem gente que gosta do grupo, tem gente que gosta do estudo, e é bom a gente ter, na nossa linha de serviços, ter opções, né? Mas dá 100 na palestra e dá 150 no estudo. Tudo bem, 100 pessoas foram ajudadas na palestra. Então a gente tem que ter instrumentos ali, né, à disposição para o nosso uso, para o uso das pessoas, e que cada dia vão nos nutrindo e cada vez mais, né? E claro, se esse instrumento for de massa, estiver na TV, estiver no cinema, estiver no celular, atinge um público muito maior, né? Então a gente tem que pensar nisso, porque a gente também é ajudado. Que gostoso às vezes eu entrar no Instagram, no Facebook, escutar o Divaldo, não é? Ele manda os vídeos. Nada é por acho que não é. Eu acho que e a internet, ela é um instrumento assim benéfico, né? Arrasador assim de liberdade e de abrangência, né? A gente está no mundo inteiro, a gente fala com quem a gente quiser, o horário, e a gente escuta uma palestra, escuta um bate-papo, um estudo, no momento que a gente pode se concentrar. Então, assim, hoje a demanda é grande, mas só que a oferta também está cada vez maior. Existem ofertas de todas as religiões, de todos os meios,
E nós que sabemos da importância do espírito imortal, de conhecermos o espiritismo, a gente quer mais, o que eu falo, se a gente toma esse remédio faz bem pra gente, a gente quer mais indicar esse remédio para os outros, não é, Magali? A gente vai falar, essa pomadinha deu certo aqui no meu machucado. Ai, que bom, esse livro aqui, salvou minha vida, esse filme salvou minha vida, esse programa do Arthur, do Haroldo, da Magali, do Alexandre, abriu minha consciência. Então é isso, a gente precisa mostrar que existe remédio que nos acalma e nos acalenta, né? Exatamente, mas há uma leve diferença entre indicar e ser proselitista, né? Que é aquela coisa de você forçar a barra para as pessoas. E eu percebo também que no meio da mídia, que é os canais de comunicação, o que eu tenho observado, meu ponto de vista pessoal, eu tenho observado que a comunicação, quando ela se trata de o título, a chamada, o assunto, o tema, a palestra, seja o que for, ela ainda está muito direcionada ao público espírita. Então, eu vejo que essa comunicação social espírita, esse social, ainda não está lá. Ainda a comunicação comunicação espírita. O social seria a gente incluir. Então, a inclusão significa você falar de temas da sociedade, você abordar assuntos que a sociedade está debatendo e, à luz da doutrina, ao conhecimento, levar esses debates. A gente não tem que ter medo de tocar em assuntos, de falar sobre aquelas coisas, de comunicar, começar a falar de temas, colocar títulos, fazer debates, dialogar com todos, com todas as crenças, trazer a todos ao convite, fazer mesas de conversa entre outras pessoas, de outras crenças, de outras diálogos interreligiosos. Diálogos, exatamente. A gente precisa ampliar a discussão, porque o erro, eu vejo muitas vezes, pode não ser erro, talvez ainda... a forma de se olhar ainda está muito presa na minha verdade. A minha verdade está acima de todas as verdades. E não é verdade, porque os próprios espíritos, o Kardec deixou claro, ele dizia assim, se a ciência descobrir algo que não foi dito, fiquem com a ciência. Ele foi muito claro. Então, se a doutrina espírita, né, passados todos esses, desde 1858, desde 1859, 60, 61, que ele trouxe aquelas linhas de livros, e hoje a ciência, com todo o avanço da física quântica, né, com todos os novos conhecimentos da física das partículas, que a gente já tem outra visão, que a gente consegue telescópio chegar a um horizonte que a gente nunca imaginou, né, com ciência descobrindo áreas da ciência de cura, na área da epigenética, na neurociência. Então, são avanços tão extraordinários, e se a gente não chamar esse pessoal para fazer debates e confrontar os estudos do André Luiz, que nem a doutora Marlene Nobre fazia, né, o pessoal da AME faz muito bem, que é dialogar com a ciência, com os cientistas, estar ali presente para, de repente, os caras olham e falam, puxa, eu não tinha visto por esse ângulo, eu não tinha pensado dessa maneira, né? Que nem o Gustavo Pribram falava do cérebro que era não local. E aí a gente vai estudando essa coisa da ciência, a gente descobre que esse cérebro não local, que essa consciência não local, na verdade é o ser espiritual, só que esses caras aqui não sabem, é outra terminologia, é outra linguagem, mas a gente pode debater no mesmo nível com eles, mostrando que a gente sabe disso, e que ela existe nas experiências de EQM, que essa realidade do ser extracorpóreo, ela não está presa no cérebro, né, que essa consciência realmente ela é não local, porque é a consciência do espírito. Então, quantos temas a gente podia estar desenvolvendo, debatendo, não fazendo lives entre nós, eu falando do mesmo para as mesmas pessoas. Essas pessoas já sabem, então, peraí, vamos trazer um profissional, vamos falar com alguém de outra área, vamos... Claro. Então, eu acho que está faltando esses diálogos, né? O jornalista falar com o jornalista o jornalista que não abrir espaço para fazer debates, por exemplo, um simpósio, um congresso de comunicação, onde há outras áreas de comunicação. Vamos sentir, vamos ver como é que o mundo está, vamos conversar sobre a atualidade, vamos entrar nesses assuntos, trazer novas ideias, debater. Eu sinto muita falta disso. E outra coisa que eu sinto falta é os centros espíritas não estarem dando
portas abertas para os espíritos se comunicarem. Então, há um medo do animismo, fecharam-se a barreira dos médios comunicantes, os que escrevem são os mesmos médios, a gente já nem sabe mais se é o mundo espiritual que está vindo, porque a gente não tem mais como usar o CUI, que é o controle universal dos espíritos, saber se essas mensagens estão chegando por outros médiuns. Então, assim, a gente parou de pesquisar, a gente parou de usar os métodos do livro dos médiuns para ver se essa mensagem está chegando por diversos lugares de forma diferente, se tem outros que estão falando que não são médiuns, mas são mediunizados em outras crenças, que também o fenômeno existe. Então, a gente está meio que falando as mesmas coisas com as mesmas pessoas da mesma maneira. Então, eu acho que se a gente quer realmente comunicar e chegar, que o espiritismo alcance um grande número de pessoas em todas as áreas do conhecimento humano, a gente precisa sair, descer a escada dessa coisa de eu estou lá, é a minha verdade, e tudo que eu falo é o que mais de novo tem na humanidade. A gente tem que parar com esse discurso para poder começar a ouvir, comparar, aprender, dialogar, trazer outros conhecimentos, começar a ampliar para os futuros espíritas que vão surgir com base nesse emaranhado de conhecimento que a gente está vivendo agora. Não, mas o que o pessoal faz? Não, isso não é espírita. Não vou chamar esse porque não é. Não vamos ver esse livro, não vamos ler essa pessoa, não vamos ver esse filme, não vamos divulgar essa peça. Ah, ele não é espírita. Puxa, mas um exemplo, O Vendedor de Sonhos, é uma história que fala de suicídio, que fala de vida, que fala de exemplo de um homem humilde que chega lá e dá uma aula e consegue salvar alguém de uma beira do suicídio. Poxa, dentro desse contexto não tem um conhecimento espiritual? O que a gente aprendeu com o espiritismo? Não tem. Então por que eu vou fechar a porta? Então são esses tipos de coisas que eu acho que fecha a área da comunicação. E a gente não consegue avançar mais como deveria. É esse o olhar que eu tenho, porque eu hoje não estou ligada a nenhuma instituição especificamente, eu faço parte de todas elas, eu me sinto parte de todas elas, de toda a área de conhecimento, eu me sinto uma cidadã do cosmos. Por isso que tanto que eu estudo e aprendo e dialogo com todos, eu consigo organizar eventos para o filme, para o teatro, com a USE, com a Aliança, com a FEB, com a FEAL, com todo mundo, tenho amigo em todos os lugares, né? E de todas as crenças, o pessoal da LBV que é carinhoso, que nos ajuda sempre. E é esse, eu acho, que é o espírito que o Chico tanto pedia para a gente viver. Nessa, amai-vos uns aos outros. O Chico tem um vídeo no YouTube que você chora, que ele fala disso, que ele fala do amor. Eu acho que a gente está precisando se amar mais do que qualquer coisa, e divulgar a luz, e divulgar o bem, e divulgar o amor, não importa que rótulo que ela tenha. Eu acho que é isso. Perfeito. Gente, bate-papo passou e a gente podia ficar mais 1h30, mas aí tem a vantagem, eu já falei, a gente marcar o outro, tem tanto assunto, gente, para a gente conversar e que seria muito útil. Isso porque a gente nem falou das nossas peripécias, né, lá em Araraquara. Nossa, foi tão gostoso, é verdade, a gente tem que contar os bastidores, né, Magali? Porque foi tão bom, eu não conhecia a Magali, eu conversei com ela assim, mandei lá para o Rio, né, falando que a gente tinha um problema... Maio de 2019 que a gente se conheceu. Maio de 2019. Aí eles falaram, não, o Wagner vai aí presencialmente e tal, além do seu programa, ver se você consegue divulgar outras questões, né, Magali? E foi tão bom... Levamos ele o Wagner, né? Fez um baita elogio para a Pri, falou que ela tem um perfil assim pronto para televisão e que ela devia investir, vir para São Paulo, participar desses programas, porque ela tem futuro, assim, certeza de apresentadora de televisão. Você tem que continuar, minha irmã, você é maravilhosa. Viu? Que delícia, né? Fiquei super feliz, é muito bom. Foi muito bom conhecê-los, né, Magali? Eu e a Magali, a gente já se chamava de irmã, né? Porque a gente estava super afinada, assim, parecia que a gente se conhecia há muito tempo, né? Assim, conheceu, já deu certo. A gente fez uma caravana, né, do Kardec, a gente foi para Campinas, lá no Centro Espírita Nosso Lar, do Emmanuel Cristiano, que é uma pessoa maravilhosa. É um lugar, gente, incrível.
E aí a gente foi para Bauru, Araraquara, Araçatuba, a gente viajou para divulgar o filme em todas essas cidades. E o acolhimento de todos eles, não tem palavra, né? A gente Foi faz muito bom, amigos, né? É verdade. Eu acho que o melhor do meio espírita é a amizade e o carinho que a gente recebe, né? Nossa, eu achei que você fosse falar os espíritos, eu até fiquei branco agora. Hã? Eu achei que você fosse falar que a melhor coisa do espiritismo são os espíritas, eu fiquei até branco, quase que ele encosta aqui agora. Não, mas eu nem tô conseguindo ganhar as pessoas. Eu acho que é isso, né? Somos nós, claro. Nas nossas imperfeições, a gente, né, a cada dia, né, a natureza não dá salto, não é? Então, a gente, independente das nossas imperfeições, eu acho que não posso falar nada. Eu adoro, todas as pessoas que eu convido, que os entrevistados, sempre muito carinhosos, muito preocupados, muito assim, independente se foi bom ou não, você percebe que a pessoa se esforçou, quer fazer o melhor, da melhor forma. Então, assim, eu percebo muito esforço pessoal, né, dos palestrantes. Se a gente for pensar, muito esforço mesmo, muito estudo, muita dedicação. Então, e a gente sabe que não tem... a troca é a amizade, né? A troca é essa afetividade. E a gente sabe que a afetividade hoje, né, é o alimento da alma, né, para a nossa felicidade. Então, quanto mais relações de fato afetivas a gente tiver, a gente consegue ser mais feliz mesmo no mundo infeliz ou no mundo de provas, né? O Wagner falava assim que o movimento espírita no Brasil é muito pungente. Cada lugar que a gente ia, aquelas salões lotados, grupos trabalhando, é de uma emoção tão profunda. Às vezes a gente ficava tão cansado em algumas casas, uma que eu gosto de lembrar sempre é a casa do De Luca também. A gente chegava antes, ele mandava chegar antes, aí a gente tomava café, conversava, bate-papo, e na hora de ir embora, a gente recebia assistência espiritual, às vezes comunicação espiritual nos lugares que a gente ia. Então, assim, a gente saia tão renovado para continuar o trabalho, e a gente, mensagem aqui, mensagem ali, apoio ali, apoio... É isso que eu falo, o mais gostoso de tudo é essa união, que independente, assim, todos nós somos imperfeitos. Aí tem gente que gosta de falar mal dos espíritas, eu não gosto disso, por quê? Porque o espiritismo, o centro, querendo não, acaba sendo uma instituição. E dentro de uma instituição tem política. E aonde tem ser humano, aonde tem relações humanas, tem sim as diferenças, tem sim, às vezes, a guerra do poder, porque nós somos ainda imperfeitos. Sem falar na reencarnação, né, que eu falei. Apesar da nossa imperfeição, é muito bom. As pessoas têm muita boa vontade, tem muita gente boa, tem muita gente trabalhando muito, tem muita gente ajudando demais as pessoas. Ação social imensa, milhares. Tem muita coisa boa acontecendo e eu acho que é isso que a gente tem que mostrar, sabe? O que tá de ruim, a gente tem que resolver dentro de casa, abafar, né? E não ficar divulgando o que acontece de ruim no centro, quem falou, quem não falou, qual que é a polêmica, porque a gente tem... Esse é um ótimo conselho, Pri, um ótimo conselho para os adeptos que já são adeptos, os que estão chegando, os que não conhecem. Em algum momento você vai se deparar com alguém que você não vai simpatizar, com algum dirigente que vai falar com você. Mas, olha, eu falo, não leve isso para o lado pessoal, fique com o conhecimento, ele vai te libertar. Né? E se você se transformar, você fez a sua parte, você não tem controle sobre a vida do outro. Claro. E não tem jeito, não tem como um centro ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Então não adianta pedir o que a gente não pode doar também. Entendeu? Exatamente. Então que a gente faça a nossa parte, que a nossa parte seja feita assim, da maneira mais honesta, né, possível, e que a gente realmente divulgue o que o espiritismo é e o que tem de melhor, né? Porque o que é ruim somos nós. As nossas imperfeições, os nossos olhares, as nossas críticas, as nossas dificuldades ainda de relacionamento e de ajustes. Mas não tem nada a ver com a doutrina espírita, né? Então um dos capítulos que eu gosto mais lindo do Evangelho é o Homem de Bem. Ali ele tem a descrição. Quando a gente lê aquilo, o dia que a gente lê aquilo,
e a gente fala assim, eu me encaixo em toda essa descrição, você conseguiu o maior projeto do sonho da doutrina espírita, que é esse, que é a sua transformação. É a transformação do homem. É só isso, gente. O resto é tudo inserção de detalhes. Então, às vezes eu olho, eu leio aquela mensagem e falo, bom, ainda não cheguei lá. Então, eu ainda tenho muito a percorrer. É assim, e assim para todos. Então, não exijam perfeição. Agora, que é difícil na divulgação, a gente pedir espaço e não conseguir. Então, eu sempre repito isso nas lives. Gente, pelo amor de Deus, abre as portas para a gente, para divulgar o cinema, claro! o teatro. A gente faz isso desinteressadamente. A gente tem que usar, sim, da nossa inteligência, da nossa capacidade, das nossas... usar no bom sentido que eu falo, das nossas amizades, para que a gente consiga levar para o maior número de pessoas e fazer o máximo dentro do nosso universo, dentro da nossa profissão, o que nos cabe fazer, né? O que a gente consegue dentro da nossa realidade, do nosso universo. E a gente consegue, gente, a gente consegue. Mas, Pri, assim, só para a gente ir encerrando, mas muito do que vocês falaram vem acontecendo. Né? A gente tem visto, quem está bem intencionado, quem está com vontade de ver todos esses projetos andando, a gente percebe que tem muito disso que você falou, Pri, e a Margarida tinha falado um pouquinho antes, que é essa troca de informações, essa abertura que a página não sei de quem dá para o outro, o canal de não sei quem abre para cá, as parcerias que vão aparecendo sem a gente estar esperando. Nós falamos do Alamar agora há pouco, o Iralcio está se matando para manter a rede do bem aberta, o canal do bem, que abre canal, ele monta parceria, o dia que não tem atividade, ele põe a nossa, nós colocamos a deles. Isso tem acontecido de uma maneira bem bacana. Tanto que a gente tem os vínculos, a Pri que acompanha, a Casa de Fraternidade é uma das parceiras, eu sou editor da página, o Manu é da nossa, e assim está indo. Então, eu acho que esse movimento que é extremamente importante. Quando você falou, Pri, dos vínculos, é exatamente isso, quer dizer, nós acabamos criando esses elos de amizade sem muitas vezes nos encontrar. Claro. Né? Através... E assim, claro que a gente precisa de patrocínio. Quem sou eu para falar? A gente precisa sim de patrocinador. Eu vivo atrás de vender cota para o Esferas continuar no ar. Mas isso é um trabalho de outro programa de TV. Se não fosse o Esferas, seria do meu outro programa que é de saúde, que eu também preciso de cota. Então, é uma realidade. E quanto mais, eu acho, o nosso meio perceber que juntos, porque tudo é feito a quatro mãos, ninguém consegue nada sozinho. E quanto mais conscientização, reflexão a gente tiver e a gente mostrar que o trabalho é bem feito e que as coisas acontecem sim e dá para fazer algo bacana, legal, profissional, mais a gente vai conseguindo aos poucos o que a gente precisa para continuar, entre aspas, no ar, né? E os espíritas tendo uma maior conscientização do poder da comunicação social, a gente consegue cada vez mais, né? Cada vez mais. E eu vejo que o público também tem que ser mais participativo, né? Então, assim, é muito cômodo você, às vezes, achar assim, nós temos o divulgador tal, a Rede Amigos Espírita. Não, todos nós, cada pessoa é um divulgador em potencial. Então, ele pode pegar um link, fazer uma linha de transmissão, todos os grupos em WhatsApp, ele pode publicar lá no seu Facebook, ele pode pôr no Stories, ele pode publicar no Instagram. Então, assim, eu pego as peças de teatro, eu fico mandando no direct do Instagram dos grupos, que tem páginas grandes, espíritas e famosas e tal, e fico mandando lá, olha, gente, tem essa peça de teatro, olha, gente, tem esse filme em cartaz, olha, pessoal... E, às vezes, assim, eu vejo que eles nem leem. Né? O sinalizador mostra lá que nem foi visto. Por quê? Porque tem um lado também que está acontecendo, que eu vejo muito, que é o pessoal querendo só divulgar o seu conteúdo, as suas coisas. E fica... Então, eu acho que é bom essas oportunidades de falar de mídia, de comunicação, porque a gente começa a cutucar mais um pouquinho, falar, gente, não custa nada. Teu stories, 5 minutos você vai lá, faz assim, só compartilha, olha lá no canal oficial do Facebook, compartilha o filme, vai lá, vai estrear, manda para os seus amigos. Então, assim, se você pensar
que você é um divulgador e que a sua ação pode salvar uma vida, de um caso de suicídio, de alguém que vai abortar, de uma mãe que está desesperada que perdeu um filho, que você vai levar o consolo, a esperança, isso não dá uma paz tão grande de você falar assim, puxa, eu sou um semeador do bem, eu não preciso ser um palestrante, eu não preciso ser um expositor, eu não preciso viajar o que nem o Divaldo faz, eu não preciso ter um canal, fazer live, eu não preciso nada disso. Eu sou semeador da luz. Tanta coisa boa já, né? Então, assim, quando a gente tenta viralizar as mensagens, os textos, às vezes eu até peço desculpa para meus amigos que eu fico fazendo linha de transmissão, divulgando tanta coisa, mas é com essa intenção de que essa mensagem viralize, e, ao invés de notícia ruim, porque notícia ruim de televisão e gente que morreu e não sei o quê, viraliza rápido. Agora, vamos viralizar a luz. Essa, acho que é a campanha que a gente tem que criar, essa campanha, vamos viralizar o bem. Eu vou lançar ela hoje, vamos viralizar o bem. Vamos ser aquele que vai ser o cara chato que vai viralizar conteúdo do bem, do amor, da luz, e que não tem preguiça de vai lá fazer uma linha de transmissão e compartilhar, jogar no story, que não é só meu selfie, minha live, minhas viagens. Não, eu posso falar do espiritismo, eu posso falar de uma peça, de um filme, eu posso divulgar uma live, uma entrevista, um congresso. Então, assim, eu acho que está faltando um pouquinho de ânimo e vontade da pessoa se sentir também, eu posso, eu vou fazer, eu vou transformar, eu vou ajudar essa sociedade, vamos sair desse marasmo, porque o bem não pode mais ser tímido, a gente já foi tímido demais, tem que ser mais atrevido, tem que ir mais à luta, né? Então, eu vejo, esse é o meu trabalho, ok? Meu trabalho profissional, eu não tenho forma de sobrevivência, eu sobrevivo disso, eu vivo disso, podia ter feito outros caminhos, mas eu decidi, não, eu vou ser uma divulgadora, eu vou trabalhar no jornalismo, só com o público espírita, e é isso que eu faço desde que eu comecei a pensar lá do filme do Bezerra, depois do Nosso Lar, aquilo acendeu em mim uma vontade de transformar o mundo no ponto de levar essa mensagem para as pessoas. É o semeador mesmo, que joga e nem olha para trás, vai mandando as sementes. Então, a passagem do semeador é muito comovente, né? Está lá no Evangelho, né? O semeador que saiu a semear, né? Então, assim, ela é lindíssima. Então, a gente sabe que tem alguns corações que não estão preparados, a semente vai estragar. Outros corações, ela só vai conseguir entrar e formar um brotinho. Agora, tem corações que, além de crescer, essa semente pode virar uma árvore frondosa, que é o que acontece, por exemplo, com as pessoas que receberam essa mensagem, fundaram ONGs, fundaram trabalhos sociais, estão trabalhando na sopa, são árvores frondosas que já estão dando frutos. Então, assim, quanta coisa boa pode surgir de uma simples ação nossa de decidir, a partir de hoje eu sou um divulgador da luz, do bem. E é isso que eu quero aproveitar a live, já que todo mundo está aí, empolgar vocês para que todo mundo seja esse semeador. Né? Deixa eu fazer 2 comentários. Primeiro, que você colocou, virou hashtag vamos viralizar o bem. Já tem um monte aí. Já está acessível agora. E a segunda, deixa eu explicar que eu não combinei com a Magali no final. A frase do Boa Noite do Amigos do Bem hoje foi a questão 933 do Livro dos Espíritos. Por que o mal aparece mais do que o bem? Sim. Foi a palavra. Não, nós não combinamos, não estávamos. Eu não sabia. Ó, estou até arrepiada aqui. Gente, foi uma delícia. Pri, Magali, obrigado. Que tenhamos outras oportunidades. A página está aberta e é uma... Eu que agradeço. Que a gente puder. É sempre bacana. Muita gente já falou que são mais 10, pelo menos, mas depois a gente acerta a quantidade. Foi muito bom a presença de vocês, muita gente agradecendo. Eu também. Os comentários, tá bom? Muito bom, muito obrigada, Alexandre. Muito bom estar aqui com a Magali, mesmo que virtualmente. Não espero. Nós vamos divulgar o Arigó, né, Magali? É o ano que vem? Ai, gente, ainda tem o Arigó para contar para vocês, que é uma coisa impressionante, mas não vai dar tempo. Depois, se ele quiser, me chama para falar do Arigó. A gente vai lançar em junho, né? Esse ano, aí veio a pandemia. A gente já estava fazendo a promoção, a gente já estava trabalhando na campanha desde janeiro. E em junho a gente ia lançar. Então, a gente trabalhou 2 meses na divulgação do Arigó, mostrando para os influenciadores, para as instituições,
começar aquele processo de convencimento para nos apoiar. Mas, olha, a gente tem histórias, esse filme é um loucura, assim, de todos os outros filmes que veio na sequência, porque ele vai falar da assistência espiritual, dos trabalhos de cura. E o Arigó é uma coisa excepcional, nunca houve um médium na história com a vida, a obra e o trabalho que o Arigó fez. É de a gente levantar o fio do cabelo, de arrepiar, porque as histórias que contaram para gente, o livro eu li, a Leida, que eu conheci. Mas quando que vai ser lançado, Magali, agora? Então, estão esperando agora só o ano que vem, porque vai ser com a Luciana Paz, né? Ela vai fazer o papel da mãe, e o Danton Mello faz o Arigó. A Juliana Paz. O Danton Mello incorporou o Arigó durante o filme todo, e quando ele terminou, que foram descaracterizar ele sentou na cadeirinha ali, chorou mais de 15, 20 minutos. Foi uma catarse tão profunda, e ele era meio considerado ateu, a esposa espírita, mas ele se transformou, é outra pessoa. Então, olha, além dos atores, a gente falou do público, mas os atores que fizeram filmes com essa temática... Quem participa é muito tocado e é muito transformado. É o que eu falo, primeiro é quem está ali. A grande transformação somos aqui, nós, que, né? Bom, então a próxima, Magali, já está marcado do Arigó. Tem o trailer no YouTube. Quem quiser... Nós paramos de divulgar porque parou, porque ia lançar em junho, né? A gente foi. Agora é só o ano que vem, eu não sei porque essa questão dos cinemas estarem fechados, né? Os teatros estão reabertos graças a aquelas protocolos de sanitização que são muito, muito fortes para proteger o ambiente, para as pessoas terem segurança, distanciamento, máscara, mas tem mesmo aquela coisa do spray nos lugares, na cadeira, no local. É impressionante. Então, quando eu estou divulgando teatro hoje, que é esse espetáculo do Augusto Cury, que é o Vendedor de Sonhos, que vai ser amanhã, sábado e domingo, no Teatro Fernando Torres, em São Paulo, né? Sexta, sábado e domingo, as últimas apresentações. E 5 e 6 de dezembro, o Além da Vida. O Além da Vida é a vovó dos teatros espíritas. É a peça que foi criada há 40 anos, com o Chico e o Divaldo se juntaram para escrever um texto, entregaram para o Vanucci. O Vanucci fez uma peça, levou naquela década de 80 para o teatro, mais de 2 milhões de pessoas assistiram Além da Vida. Então, ele faz 40 anos e faz 10 anos da remontagem, ele vai estrear dia 5 e dia 6 também aqui em São Paulo. É uma peça que não tem o que dizer, é uma catarse também, quem quiser indicar, para quem não é espírita assistir, é transformadora, é uma peça lindíssima, é a vovó das peças espíritas. Gente, obrigado. Bom, já tem mais 3 marcadas, Pri. Nossa Senhora, vamos trabalhar. Vamos. Gente, não boa noite. Volta. Não tem como. Gente, boa noite a todos. Gratidão pelo convite. Obrigado para vocês. Minha amiga querida. Beijo para todos nós, para todos vocês. Gente. Um beijão, fiquem com Deus, viu? Boa noite. Todo mundo. Se cuidem, fiquem em casa, se cuidem.